Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. Ei, você, leitor, leitora do Portal da Holanda, hoje é segunda-feira, o meu dia favorito. Vocês já sabem disso, né? Estamos começando novamente desenvolvimento de novos propósitos, a implementação, vamos estabelecer agora o que deve ser feito para a gente atingir novos objetivos, novas metas, e a segunda-feira tem tudo a ver com isso. Eu adoro isso. E aqui na minha profissão, no meu métier profissional, a coisa mais interessante é que eu saio de casa e já sei que vai ser diferente, porque todos os dias eu tenho o privilégio de receber aqui no estúdio de entrevistas da Hora do H, do Portal da Holanda, uma personalidade, um grande protagonista, ou uma grande protagonista, como é o caso hoje da enfermeira oncológica Marília Muniz, que vem aqui dividir com a gente não só uma grande notícia, mas dividir com a gente o que eu considerei e que estou considerando uma grande sacada. Uma grande sacada. E não serei eu a contar para vocês qual é o lance. Ela veio aqui para ela contar isso para vocês. Por que eu estou chamando de grande sacada? Entenderam? Mas o importante nós sabermos é o seguinte, que nós vamos falar no lançamento de um guia que envolve uma campanha muito, muito humanista, uma campanha importantíssima. Ela se torna ainda muito mais importante porque envolve jovens que, ao tomar uma vacina, estarão assegurando um futuro melhor, um futuro que hoje no presente é muito triste. Apesar de ser um câncer totalmente evitável, ainda temos mulheres morrendo todos os meses aqui em Manaus do câncer do colo do útero. É realmente uma tragédia isso, né? E chega a ser, em termos mais transparentes, mais sinceros, uma grande vergonha nacional, né? Isso estar acontecendo. Mas pessoas como a enfermeira oncológica Marília Muniz e outras pessoas que ela vai citar, ela vai falar lá na Fundação SECOM, graças a essas pessoas, esse quadro está mudando e esse futuro, o quadro no futuro será bem diferente. E ela veio falar sobre essa cartilha. A cartilha, eu estou aqui com a cartilha, a minha é em espanhol, tá? A dela é em português. Olha só, diga sim à vacina contra o vírus do papiloma humano, o HPV. Entenderam? Papilomavírus. E essa cartilha é realmente a ponta de um grande milagre na vida de muitas crianças. Vamos lá. Enfermeira Marília Muniz, parabéns, prazer revê-la, e que bacana que você veio até aqui para conversar sobre o lançamento dessa cartilha. Mas antes da cartilha, eu gostaria muito de saber o seguinte: em 2013, a vacina foi, pela primeira vez no Brasil e aqui no Amazonas, ela foi liberada para ser aplicada nas crianças, né, nas escolas, etc, etc. Até hoje, a meta de vacinação não foi atingida no estado do Amazonas. Qual é o gargalo para isso, hein, Marília? Por que a gente quer entender primeiro por que até hoje, desde 2013, as mulheres continuam morrendo, as crianças, a maioria não foi vacinada? Você pode dizer isso para a gente, Marília? Olá, Humberto, boa tarde a todos. Né? Primeiro eu gostaria de agradecer. Você desde sempre está de portas abertas para a Fundação SECOM, né? E a gente não vai conseguir mudar essa situação se a mídia não estiver junto, não é? Porque são vocês que fazem com que a gente entre na casa das pessoas, levando a educação, a informação para que elas saibam se cuidar de doenças e prevenir doenças tão graves como o câncer.
Então, como você mesmo falou, a vacina contra o HPV, o Amazonas saiu à frente. Em 2013, ela foi lançada lá no município de Borba. Eu não esqueço porque eu sou borbense e eu estava lá na ocasião. Lá, né, Maria? Eu estava lá na ocasião. Então, foi escolhido Borba porque naquela ocasião era um município destaque na atenção primária à saúde. Então, Borba se desenvolveu ele estava à frente dos demais municípios. Borba estava bombando. Estava bombando na época. Com relação à saúde, à atenção primária em saúde. Então, por isso foi escolhido para o município ser sede da implantação da vacina, ou seja, foi lançada naquela ocasião, para todo o Brasil. Porque o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ainda não tinha em seu calendário a vacina contra o HPV. O Ministério, na época, fazia estudos ainda para implantação. E como é muito cara essa vacina, o Amazonas saiu à frente, porque distribuindo gratuitamente, né? Sim, porque assim, infelizmente, nós somos campeões brasileiros na taxa bruta da incidência e mortalidade por câncer de colo. Não é? E isso, veja bem, desde sempre, porque... Um câncer evitável, um câncer que tem vacina. 100% prevenível, né? E evitável também, se for diagnosticado precocemente. E o principal fator de prevenção mesmo é a vacinação. E você falou ainda há pouco, né? Quais os gargalos que impedem que a gente, enfim, atinja a meta de vacinação, que é 80% da população-alvo, que são meninas de 9 a 14 e meninos de 11 a 14 anos. Então, são vários fatores que levam, entre esses mesmo, a desinformação. Você é conhecedor que está acontecendo atualmente no mundo, né, um movimento mundial anti-vacinas, e que foi assim super incentivado agora devido à Covid-19, onde de uma hora para outra a ciência é como se estivesse andando para trás. São muitas fake news, né, fazendo com que os pais, os adolescentes desacreditem das vacinas em geral. Né? E nós precisamos mudar essa visão. Por que o Amazonas saiu à frente desde 2013? Por que a gente não consegue atingir a meta de vacinar 80%? Não é? Infelizmente, nós não conseguimos atingir, ano passado, nem 40% da meta das meninas e nem 30% da meta de meninos. Marília, não me diz isso. Sim, e veja bem, a meta é 80% da população-alvo. Então, é daí que... E a vacina está disponível, Marília? Disponível. Agora, desde 2014, o Ministério da Saúde implantou em todo o Brasil, ela faz parte do calendário de vacinas do Programa Nacional de Imunização. Está disponível hoje em dia aqui no Amazonas, porque assim, parece até clichê, mas a gente fala muito assim, e a nossa geografia impede, não é? A locomoção, o acesso. Tudo é longe. Tudo é muito longe, a gente sabe que é de difícil acesso sim às comunidades indígenas e ribeirinhas, mas hoje a maioria, quase 100% dos municípios, dispõem até das unidades básicas de saúde fluviais. Ou seja, eles vão nas comunidades indígenas, ribeirinhas, eles têm a agenda anual quando eles passam por todas as suas comunidades indígenas e ribeirinhas. E elas também disponibilizam, entre as outras vacinas, a vacina contra o HPV. Não tem mais desculpa, não é? E foi daí que nos fez refletir muito. Eu estou na Fundação SECOM há 30 anos, eu faço 30 anos esse ano. Não é? Assim como a doutora Mônica, o doutor Gerson, nós somos da mesma época. E desde quando eu cheguei naquele hospital, até então, você se lembra muito bem, porque a gente tem contato desde aquela época. Eu lembro, sim. Era um hospital pequeno, de apenas 40 leitos, era aquela estrutura pré-moldada, que foi até uma doação de um hospital pós-guerra. Não é? Então, quando eu cheguei na Fundação SECOM, o que mais me impactou há 30 anos foi justamente porque de tantas mulheres jovens amazonenses acometidas de câncer de colo e que exalavam mau cheiro. Então, eu nunca vou esquecer isso, porque quando eu adentrei a primeira vez, eu estava como acadêmica formanda da turma da UFAM, da Escola de Enfermagem, e aquilo me chamou a atenção, porque quando nós chegamos a primeira vez no hospital, que nós estávamos nos corredores visitando os pacientes,
e aquele mau cheiro, e eu pensava Você assim, meu Deus, tem um mau cheiro no corredor, porque infelizmente essa é uma doença que exala mau cheiro. Então as mulheres que estão acometidas com câncer de colo, além delas estarem com essa doença, elas se sentem incomodadas e incomodam outras pessoas, né? Então é bastante triste. É por isso que é considerado uma doença de uma mulher pobre, que não tem acesso à saúde, não tem acesso à informação. Porque ela é 100% prevenível, não é? Se ela de fato tivesse feito seus exames preventivos, agora, desde 2013, se tivesse vacinado seus adolescentes, seus filhos, suas filhas, não é? Então, certamente esses meninos não terão câncer de pênis, porque o HPV também, não é um dos fatores de risco do câncer de pênis. Sim. E o principal vilão do câncer de colo está relacionado com 99% dos casos de câncer de colo. Marília, o lançamento dessa cartilha, ela tem um momento muito interessante e tem a ver com a sua tese na academia, não é isso? O que te motivou a transformar, né, o teu conhecimento, a tua vivência com esse problema, a levar isso para a tua dissertação na academia? Não foi isso que você fez? Não? Esse não é o resultado, esse guia do que você fez na academia? Na UEA, não foi isso? Na UEA. Então, Humberto, eu sempre fui muito, muito apaixonada por sala de aula. Mas devido aos compromissos da Fundação SECOM, porque desde que eu cheguei à Fundação SECOM, infelizmente eu não fui e nem sou a enfermeira da assistência. Eu já passei a tomar conta, vamos dizer assim, eu fui responsável na ocasião pela implantação do Departamento de Prevenção e Controle do Câncer. Então, pela primeira vez, né, o departamento tem cerca de 28, quase 29 anos, a Fundação SECOM começou a sair, através do seu portão, a levar informação para a população com relação aos fatores de risco do câncer, porque até então, antes do departamento, a Fundação só recebia os pacientes em fase avançada de todas as formas de câncer, na grande maioria aqueles com tumores enormes que não tinham mais nem chance de cura. Então, a partir do momento que eu saí da escola de enfermagem, que é o FAM, não é? E eu cheguei na Fundação SECOM, então eu fui fazer aquilo que de fato, assim, graças a Deus, me confiaram, que foi levar a informação para a população saber por que adoeciam tanto de câncer. Principalmente as mulheres. A gente já falou aqui que o câncer de colo sempre foi o mais incidente e o que mais matava as mulheres amazonenses. Então, fica aquele porquê no nosso coração, gente, por que a gente não consegue diminuir a incidência e mortalidade por câncer de colo? Por quê? O que a gente está fazendo errado? Por que a Fundação SECOM... está falando todo mês, né? Nossa, todo mês, né, Marília? Isso. Então, por que as mulheres continuam chegando com câncer em fase avançada na Fundação SECOM, não é? Aí isso aí vem uma questão de luta também da doutora Mônica, vocês sabem o envolvimento dela com essa causa. Então, foi daí, desde a implantação, a gente começou a ver, poxa, a vacina foi implantada, mas mesmo assim, todos os anos o INCA lança os dados da incidência e mortalidade por câncer no Brasil, né? Uma estimativa. Então, veja bem, só para esse ano são estimados cerca de 700 casos novos de câncer de colo uterino. Então, as mulheres dão uma média no Amazonas. Uma média de 240 mulheres morrem por ano com câncer de colo. 240. Veja o que são 240 mulheres numa sala. Cerca de 24 mulheres todos os meses morrem por câncer de colo na Fundação SECOM ou em suas casas mesmo, porque a grande maioria está com câncer em fase avançada. Então, foi aí que, depois de várias pós-graduações, especializações, aí eu de fato, chegou a hora de eu fazer aquilo que eu gostava, que era o mestrado. E eu optei também por enfermagem e saúde pública, porque saúde pública você foca a educação e a prevenção, né? Você, de fato, vai estudar os fatores de risco do adoecimento.
E aí foi quando eu não tive a menor dúvida, sabia que seria esse o tema abordado. HPV, o principal vilão do câncer de colo. O tema abordado na dissertação do mestrado? No projeto que a gente tem que apresentar, sim, porque sim. Quando eu participei do processo de seleção, assim, o processo seletivo, são selecionados os melhores projetos, né? E são poucas vagas, não é? Eram cerca de 13 vagas. Eu participei da segunda turma desse mestrado na UEA. E foi quando o meu projeto abordava o tema HPV. A gente tem que apresentar uma tecnologia educacional no final do mestrado. E o meu projeto era a elaboração de uma tecnologia educacional, um guia ilustrado sobre a vacina contra o HPV. Então, meu projeto foi selecionado, eu cursei o mestrado junto com a pandemia, tudo aconteceu em meio à pandemia, foram 2 anos assim de muito estudo, porque para chegar a essa tecnologia educacional, nós tivemos que mergulhar na ciência. Ele não é feito da minha cabeça, você entendeu? Então foram feitas assim, nós seguimos todos os critérios mesmo de criação de uma tecnologia educacional. Primeiro foram feitas as pesquisas, né? Mergulhamos mesmo fazendo revisões integrativas de literatura. Foram feitas 3 revisões integrativas, foram selecionados mais de 1.500 artigos científicos sobre o HPV. Né? Então, nessas revisões integrativas, assim, nós já tomamos como base, trouxemos aquilo que de fato a gente queria abordar. A gente pesquisou muito o que existia de tecnologia educacional no mundo e no Brasil sobre HPV. E a gente descobriu nessa pesquisa que aqui no Amazonas ninguém nunca tinha desenvolvido nenhuma tecnologia educacional com esse tema, não é? E que assim, é um tema pouco pesquisado ainda com relação a tecnologias educacionais, porque não adianta a gente só falar na academia, a gente só falar na unidade básica, a gente só falar sobre a vacina, se a gente não trabalhar isso de fato no público-alvo, ou seja, ir nas escolas mesmo, ensinar, olha, o HPV... corpo a corpo mesmo, isso, né? Então, é por isso que depois que foram feitas 3 versões do guia, cada versão ele participava de um processo. Por exemplo, ele foi validado por especialistas da saúde, médicos e enfermeiros, que a gente chama juízes especialistas da saúde. Depois ele foi validado por juízes especialistas de outras áreas, que são designers, pedagogos. Foram mais de 80 juízes especialistas da saúde que validaram. Validar é assim, você olhar cada detalhe, ver o que ele pensa a respeito do texto, o que ele pensa a respeito da imagem, se está de acordo com a ciência, e a gente tem que atingir um índice de validade de conteúdo que é assim, tinha que atingir acima de 80%, então ele atingiu mais de 90%. Bacana. E depois, na última etapa mesmo, que já foi a 3ª versão, participou os meninos e meninas fizeram a avaliação, que é o processo de avaliação. Eles pegaram e olharam e, de fato, disseram se essas imagens e esses textos chamavam sua atenção e deram uma nota. Né? E aí também nós atingimos um índice maior que 90% no processo de avaliação. Então, como eu falei, isso daqui não é uma invenção da Fundação SECOM, nem da UEA, né? Isso daqui é o resultado da ciência, de pesquisa científica, são as mulheres da ciência, né? Então tem toda uma equipe de criação por trás desse guia, designers, pedagogos, não é? Comunicadores. Nós tivemos 2 pessoas da assessoria de comunicação que nos apoiaram muito, e os meninos designers que desenhavam e refaziam os desenhos de acordo com a avaliação de cada juiz, de cada menino e menina. Então foi um processo científico mesmo. Isso daqui é o fruto da ciência. E agora? Como a cartilha vai ser trabalhada? Como é que ela vai chegar aos jovens, nas mãos dos jovens que precisam saber tudo isso que eles precisam? As meninas, a idade das meninas é de 9 a 14. Isso. E a idade dos meninos de 11 a 14. Isso. Então, como é que isso será distribuído? Porque eu me preparei para essa entrevista, tá? Eu sei que vai ser distribuído em toda a rede municipal e estadual
né, fundamental de ensino, quer dizer, como isso vai chegar nos estudantes? Então, nessa hora que a gente é muito grato, em nome da Fundação SECOM, pela confiança que a sociedade deposita na instituição, na Fundação SECOM. Porque isso daqui é fruto de uma dissertação, mas de uma profissional oncologista da casa Fundação SECOM, não é da Marília. Então, a Fundação SECOM, ela sempre esteve de portas abertas à ciência, à pesquisa, e abraçou o guia, assim, de primeira. E chamou para uma reunião o então secretário de Educação do município de Manaus, era o Pauderney, não é? Pauderney infelizmente está deixando, Pauderney Avelino. Isso foi em meados de agosto, ainda nem havia defendido a dissertação, fui tomada de surpresa pelo Dr. Gerson, aquele querido, né, da Fundação SECOM. E quando o Pauderney viu os slides desse guia, o Dr. Gerson, muito entusiasmado, disse: olha aí, Pauderney, isso aí tem que trabalhar em sala de aula, tem que levar para as crianças. Eu fiquei assustada porque ele disse assim: Marília, sobe. E quando a Marília sobe, eu vou para a sala do chefe, e quando cheguei lá, ele disse: fala aí sobre o guia para o Pauderney. Então, o secretário estava lá, então, o secretário estava numa reunião com ele por outro assunto. Sim, claro. Então, eu fui tomada de surpresa, passou aquele momento, eu disse: doutor Gerson, não pode divulgar ainda, que eu ainda não defendi. Não, Marília, fala aqui por trás, só para ele ouvir, mostra para ele o que é. E quando eu expliquei o que eu falei para você agora, que eu disse todas as etapas e como tinha sido, fazia parte mesmo da ciência, que era um resultado de pesquisa científica, e aí ele olhou, ele disse assim: podemos lançar um projeto piloto nas escolas do município? Então, foi ideia dele, Humberto. Entendeu? Então, é um projeto piloto que está começando agora, em 2022, nas escolas. Eles vão iniciar primeiro com meninas e meninos de 14. Eles vão baixando as idades. E os professores, foram eles que mandaram reproduzir. Isso daqui já foi a CEMED de Manaus, a Secretaria de Educação de Manaus, que mandou reproduzir o guia, e os professores já estão sendo treinados, né? Nós já gravamos várias aulas ensinando os professores como eles vão manusear em sala de aula. E os alunos vão acessar através do smartphone pelo QR Code. Quando QR Code em todos os impressos. Então, quando eles colocarem o smartphone aqui, eles vão abrir e vão perguntar se eles querem na língua portuguesa ou espanhola. Também foi uma decisão da UEA trabalhar o guia na língua espanhola, devido ao grande número de imigrantes que nós temos em Manaus, especialmente, né? E os professores vão trabalhar em espécie de rodas de conversa sobre o tema, tirar todas as dúvidas dos alunos e assim orientá-los o que eles devem fazer para eles tomarem a primeira e a segunda dose, do que a vacina é composta, porque hoje em dia todo mundo quer saber qual é o laboratório, de que é feita a vacina, não é? Então, tirando as dúvidas deles, incentivando mesmo para que eles se vacinem. E que esse daqui é um processo simples, mostrando inclusive as unidades básicas de saúde fluviais, né? Essa aqui a gente trouxe para ilustrar a Igaraçu, que é lá do município de Borba, foi a primeira unidade básica fluvial do Brasil, né? E aí dizendo o que eles podem fazer para se vacinar. E assim diminuir a hesitação vacinal, trabalhar contra as fake news, não é? Porque aqui desmistifica, aqui desmente esse movimento mundial anti-vacina, né? Tanto fake news. Como deve ser aos pais, principalmente. Sim, né? Tira todas as então, dúvidas. Esses medos e todas essas coisas que foram implantadas aí durante a pandemia. Exatamente, fala que mais de 150 países utilizam essa vacina, que até hoje nunca foi registrado nenhum efeito dessa vacina, nada que levasse uma criança passa mal, ou seja, para que as pessoas tivessem medo, né? Então é isso, estamos felizes porque, enfim, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus abraçou a ciência e a intenção é, depois do projeto piloto, também expandir para as escolas estaduais, levar para os municípios. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo, sim. Marília, eu não posso de forma alguma deixar de acentuar aqui o seguinte, que ninguém é bom sozinho, né, Marília? Nunca. Você citou tanta gente aí, então o envolvimento do governo do Amazonas, da Secretaria de Saúde do Amazonas, da FSECOM, da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas, da Liga Amazonense, né?
a Liga Amazonense contra o Câncer. Né? Todos esses foram fundamentais, Marília, para que isso se concretizasse dessa forma. Humberto, antes desses todos que foram importantíssimos, eu não posso deixar de citar a UEA e os mestres da UEA, né? A minha orientadora, professora Elizabeth, doutora em enfermagem Elizabeth Teixeira, minha co-orientadora, que é a doutora Cátia Luz Torres, que é diretora de ensino e pesquisa da Fundação SECOM, juntamente com todos esses parceiros que você falou, toda a equipe de construção do guia, foram mais de 12 profissionais envolvidos. Então, isso daí tirando do nosso próprio bolso, porque a gente sabe que a verba da ciência foi cortada, né? Então, foi um projeto totalmente bancado, posso dizer assim, pelo meu esposo, né? Mas não tem problema, porque graças a Deus ele pôde fazer isso, né? Eu também pude dispor desse recurso, porque o que a gente não pode deixar de fazer acontecer é a ciência, sim, de levar a educação, levar a informação, né? E assegurar a saúde. Nossa, e diminuir a qualidade de vida de tantos jovens. E mulheres, né? Mulheres tão jovens adoecendo e morrendo por câncer de colo. Marília, por favor, fala para todas as mulheres agora, nesse finalzinho da entrevista, a importância desse movimento Março Lilás. E eu queria muito que você falasse também, devido à sua credibilidade, à sua capacidade, a importância das mulheres fazerem o preventivo, tornar uma rotina o preventivo na sua vida. Porque todos os médicos que passam aqui e que conversam comigo, todos eles, sem exceção, eles dizem: Humberto, a prevenção é tudo. A prevenção é tudo. O diagnóstico precoce é tudo. Fale sobre isso, Marília. Sim, Humberto, até mesmo porque o governo, o gestor que investe em prevenção, ele economiza muito mais lá na frente, porque os tratamentos de radioquimioterapia são caríssimos. É melhor você investir em tecnologias educacionais, investir na educação, investir na prevenção, do que você gastar tratando uma doença que é tão triste como essa de câncer de colo. Então, a gente sabe aí toda uma luta, a gente já falou aqui nela, na doutora Mônica. Então, o Março Lilás foi fruto de uma série de idas e vindas que ela fez à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, né? Daí nasceu um projeto de lei que depois foi sancionada a lei pelo atual governador, o Março Lilás. Esse é o 3º ano do Março Lilás, que é justamente um mês voltado de conscientização sobre o câncer de colo uterino. É quando as secretarias municipais de saúde abrem suas portas, se organizam para oferecer nos finais de semana, em horários estendidos, o exame de Papa Nicolau, que é o exame preventivo, né? Nós ainda não temos... a doutora Mônica fala muito também na autocoleta, né, que o exame por meio líquido ainda não é a nossa realidade, mas a nossa luta é pelo avanço a esse tipo de exame, porque ele tem melhor qualidade. Mas o Papa Nicolau, desde que seja feito adequadamente, seja feito com a técnica de um profissional capacitado, ou enfermeiro ou médico, né? A mulher fez a primeira vez, deu negativo, no outro ano faz de novo, deu negativo, ela pode fazer até de 3 em 3 anos. Que legal. Esse é um exame que vai, com certeza, diagnosticar as lesões precursoras do câncer de colo uterino. Então, você que está com corrimento, não vá fazer seu exame preventivo, não. Primeiro tem que tratar esse corrimento, porque o exame já está dizendo preventivo do câncer de colo. Se você vai cheia de corrimento para a unidade de saúde, com certeza... A lâmina não será bem examinada pelo médico, porque vai estar cheio de bactérias, cheio de fungos. Ele precisa trazer célula do seu colo para poder ele ver se você tem uma lesão de baixo grau, que vai ser tratada por uma colposcopia, você vai fazer biópsia. E se der uma lesão de alto grau, vai tirar esse colo, que a gente chama de conização. Tira o colo, que aí você não vai ter mais câncer de colo uterino. Ou seja, fazer seus exames preventivos mesmo, ir à unidade de saúde, aproveitar e fazer a mamografia, né? Fazer o exame clínico da mama. É isso, fazer prevenção. Enfermeira oncologista, Marília, parabéns, parabéns, parabéns. Não só a você, mas a todos os integrantes dessa equipe maravilhosa que eu admiro tanto e que é liderada por esse grande humanista que é o Dr. Gerson Mourão. Leve o meu carinho para ele e para todo mundo lá na FSECOM.
Parabéns, parabéns. Saio dessa entrevista com a minha alma leve, porque sei que a mudança está realmente se concretizando com acontecimentos como esses. E isso é fantástico. Humberto, nós que agradecemos o seu carinho. Nossa, você é uma pessoa maravilhosa, sempre nos apoiou, né? Sempre esteve de portas abertas para a Fundação SECOM, não é? E nós aproveitamos também pedindo para que quem quiser acessar o guia, acesse através, eu acho que vocês estão disponibilizando aí o link, o QR Code. Pode acessar o site da Fundação SECOM, que você já acessa o guia direto no site da Fundação SECOM. Você vai procurar lá, site FSECOM, no Google, e você já entra e já acessa o guia e pode mandar o link para quem você quiser. Ele é gratuito, olha, tem aqui, ó, Vida Proibida. Então ele tem que ser distribuído para quem tiver interesse. Marília, prazer te rever, querido, tá igualmente. bom? E a gente precisa falar mais vezes aqui nesse estúdio durante o ano de 2022. Porque Muito você sabe obrigada. que a minha casa é tua casa, né? Ai, muito obrigada Tá também. A nossa casa também é sua casa. Muito obrigada. Obrigado. Minha gente, é isso aí. Meninos e meninas, estejam alertas e vamos tomar essa vacina, tá bom? Vamos tomar essa vacina. Vai ser importante para o futuro de vocês e a qualidade de vida de vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Amanhã nós vamos trazer aqui um amazonense que já foi inclusive vice-governador do estado do Amazonas e que está voltando para Manaus para lançar um livro. Ele vai lançar um livro esta semana e gentilmente aceitou o nosso convite para vir aqui falar sobre o seu livro. O nome do livro é Brasil, um país à deriva. E o amazonense é o Samuel Hanan, um homem muito respeitado, um homem que já contribuiu muito pelo bem-estar do estado do Amazonas. Amanhã, então, nós teremos, hoje, na posição de escritor, né, o engenheiro Samuel Hanan, que gentilmente vem conversar com a gente aqui. Tá? Até amanhã, então. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece.